Você deve estar indignado com os deputados que livraram a cara do Temer. O mesmo Congresso que o fez presidente agora o protege das investigações. O governo gastou montanhas de dinheiro para que a maioria dos deputados varresse para debaixo do tapete sérias acusações feitas contra o presidente ilegítimo. O país está sendo conduzido por quem não respeita a vontade das urnas, porque tem nas mãos um Congresso que se move pelo bolso. Sem qualquer vergonha na cara, o governo corrupto de Temer Destruiu em poucos meses direitos trabalhistas. E condenou à míngua a saúde e a educação públicas. Reduzindo seus investimentos nos próximos 20 anos. Temer também ataca os direitos das mulheres, Negros, Indígenas e da população LGBT. Associada ao que há de mais atrasado e preconceituoso. Temer quer mexer na Previdência, obrigando milhões de brasileiros a trabalhar até a morte. Para completar, o governo quer mudar as regras das eleições para tirar da cena partidos como o PSOL. tentando calar quem não entra no jogo. E denuncia o sistema político degenerado que se perpetua com os mesmos de sempre. O filme que vocês vão assistir agora conta uma história atual. Ela está passando na sua TV. Mas o personagem é você. Francisca nasceu na quarta-feira do dia 31 de agosto de 2016, às 16 horas 51 minutos e 8 segundos na cidade de São Paulo. Nesse exato momento, a 1.167 quilômetros dali, tomava posse da República do Brasil um presidente ilegítimo de nome Michel Miguel Elias Temer Lulia. Mas para facilitar essa história, vamos chamá-lo como a maioria do Brasil chama. Vamos chamá-lo de Fora Temer. Em uma cerimônia de apenas 11 minutos, o presidente Fora Temer prometeu: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Palavras que já no dia seguinte se mostraram vazias pelos atos que se seguiram. Fora Temer e seus colegas de golpe, sem perder tempo, atacaram a Constituição, descumpriram as leis e comprometeram a independência do Brasil. A ponte para o futuro de Francisca era construída em um cenário de completa corrupção. Francisca cresceu em um país perversamente projetado por Fora Temer. Aos 20 anos, tinha estudado em escolas que, ano a ano, possuíam menos recursos para educá-la. E foi atendida em hospitais com as mesmas condições. Francisca passou toda a vida adulta trabalhando em um mundo onde a justiça do trabalho não mais existia. E a carteira de trabalho tinha se tornado apenas um mero caderno de anotações do seu patrão. Nela, ele definia que as férias seriam de 15 dias, a jornada diária de 10 horas e o intervalo de almoço de 30 minutos, sem 13º ou aviso prévio. E isso, agora, valia mais que a lei. Também não haviam mais leis que impedissem Francisca, mesmo grávida, de trabalhar em locais insalubres. Muita coisa tinha mudado desde o nascimento de Francisca. Outras permaneceriam iguais. Apenas homens brancos e ricos faziam parte do governo. E as mulheres negras continuavam ganhando menos que os homens negros, que continuavam ganhando menos que as mulheres brancas, que continuavam ganhando menos que os homens brancos. E quem ganhava mais que os homens brancos? Neste futuro, a aposentadoria não era mais possível. E Francisca trabalhou até o último dia da sua vida.
Neste futuro, ricos e pobres continuavam não sendo tratados da mesma forma pelo governo, que ainda roubava dos pobres para dar aos ricos. Fazia isso com um imposto alto sobre o consumo que pesa muito mais sobre quem tem menor renda do que sobre os ricos. Francisca sonhava com um futuro onde o governo taxaria as grandes fortunas e, aumentando o imposto sobre o lucro, o patrimônio e a herança, inverteria o jogo retirando dos ricos para dar aos pobres. No seu sonho, os grandes sonegadores também seriam obrigados a pagar suas dívidas com o país. As 500 maiores empresas sonegadoras devem 392 bilhões de reais. Se essa dívida com a sociedade for paga, o país poderia sair da lama em que se meteu. E assim, ninguém mais precisaria trabalhar até morrer. Esse seria o destino de Francisca se os planos que colocaram fora Temer na presidência do Brasil seguissem sem resistência. Mas o meu futuro será outro. Pare. Esse é o exato momento em que percebo que posso mudar o meu destino, que posso ocupar o lugar que essa história sempre me negou. Nesse momento eu me dou conta de que para virar o jogo eu precisaria participar dele. E para isso, precisaria participar da política. Esse foi o exato momento em que decidi que seria dona do meu futuro. O meu futuro será construído pelas mãos, corações e mentes de quem faz da política uma ferramenta, uma arma e o caminho para a liberdade. Caminhando junto com quem segue o mesmo caminho, posso ir mais longe. Quando eu digo longe, quero dizer no lugar onde as coisas são decididas para valer. Durante toda a minha vida, eu ouvi a mesma coisa. Partido é tudo igual, não tem jeito, político é tudo igual. Tem que ter jeito. Se olharmos de perto, vamos perceber que os políticos não são todos iguais e que alguns ainda resistem, construindo o futuro com justiça e liberdade. Conheci gente que faz a diferença e que dedicou a vida para que essa diferença me alcançasse em algum momento da minha história. Conheci deputados que defendem o interesse público, combatendo quem faz política em causa própria. Percebi que não estava sozinha. Que a vontade e disposição de virar o jogo não era só minha e que a política poderia ser alegre e feita com sinceridade. No Congresso não existe apenas negociata e oportunismo, mas também quem tenha vencido preconceitos e que siga lutando contra eles todos os dias. Para poder estar ali defendendo o direito de ser, amar e de viver em igualdade. E quem trabalhe firme na defesa da cultura e dos territórios dos povos indígenas e quilombolas. Para nós, mulheres, mesmo que sempre tenham nos deixado de fora, nunca fez sentido não fazer parte das decisões políticas. Encontrei companheirismo no caminho para a participação das mulheres na política. E já não me sinto mais uma estranha em meu próprio país. O nosso futuro será fabuloso.